Hoje a gente vai direto ao ponto. Você sabe quais são os carros mais caros do mundo? Aqueles que custam não só milhões, mas dezenas de milhões de dólares? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar o top 5, do mais barato para o mais absurdo de todos, com valores aproximados e curiosidades que explicam por que essas máquinas custam o que custam. Bora conhecer os carros que só aparecem na garagem de alguns pouquíssimos milionários que, talvez, seja você. A gente começa de leve, com o carro mais barato da lista, que custa só uns 14,4 milhões de dólares. Fácil, né? Trocado de pão. Esse é o SP Automotive Kaios, um hipercarro grego. E sim, a Grécia não faz só iogurte, ela resolveu fazer um dos carros mais extremos do planeta. O Kaios é daquele tipo de projeto que faz você duvidar se está vendo um carro ou um foguete. A versão mais insana tem mais de 3.000 cavalos de potência. 3.000! É potência suficiente para você ir buscar pão e voltar antes da padaria abrir. E o preço? Parte da raridade, parte da inovação, parte daquela coisa de pouquíssimos no mundo poderão dizer: eu tenho um Kaios na garagem. Se eu te desse 14 milhões agora, você compraria esse carro ou preferiria uns apartamentos, uma ilha e umas férias vitalícias? Subindo mais um degrau, a gente entra no território da Pagani, uma marca que não produz carros, produz esculturas em altíssima velocidade. O Zonda HP Barchetta custa em torno de 17,5 milhões de dólares. Mas o motivo é simples. Existem apenas 3 unidades no planeta. Uma delas é do próprio Horácio Pagani, o dono da marca. É tipo o chefe que prepara um prato tão bom que ele mesmo decide comer um. O design dele é completamente diferente. Sem teto tradicional, com aquele estilo Barchetta esportivo e agressivo, com um V12 que soa como se estivesse tocando ópera a 300 km por hora. A posição de dirigir é baixa, envolvente, quase como se o carro estivesse te abraçando. Ele te coloca no centro da experiência. Os materiais usados são todos de altíssima tecnologia: carbono, titânio, alumínio aeronáutico. Não existe nada barato aqui, nem o parafuso. E cada detalhe do acabamento é montado à mão, como se fosse uma joia sob encomenda. Me diz, você teria coragem de colocar um carro de 17 milhões na rua? Ou só deixaria guardado como se fosse um quadro de museu? Agora a gente entra no território da Bugatti, onde as coisas começam a ficar sérias. O La Voiture Noire custa cerca de 18,9 milhões de dólares e existe exatamente um, apenas um no mundo. Ele foi criado como homenagem ao lendário Bugatti Type 57 SC Atlantic e é praticamente uma obra-prima automotiva. Esse carro não é comprado, ele é encomendado. Não é um modelo, é uma peça única. É como ter um diamante lapidado sob medida. E, por ser tão exclusivo, ele gera assunto até entre colecionadores que nunca irão dirigir algo parecido. O visual totalmente preto, com curvas suaves e elegantes, passa uma sensação de poder silencioso. A dianteira parece esculpida com laser. E a traseira conta com uma assinatura luminosa que parece saída de um filme futurista. Fala a verdade, se você pudesse dirigir só uma vez qualquer carro da lista, esse não seria um dos primeiros? Agora vamos para um patamar ainda mais alto, onde o carro nem parece carro, parece um evento. O Rolls-Royce. Bom, a Rolls-Royce não sabe brincar. O Bolt Tail custa cerca de 28 milhões de dólares. E, sinceramente, ele parece um iate sobre rodas. O nome Bolt Tail não é à toa. A traseira lembra um deck de barco. E detalhe, cada unidade é feita sob medida, do zero, baseada na história e na personalidade do comprador. Tem compartimento com taças, geladeira especial para champanhe, guarda-sóis exclusivos. É como se o carro tivesse sido preparado para um piquenique de um bilionário que nunca faz piquenique. E os materiais externos recebem polimentos e colorações totalmente específicas, escolhidos a dedo para cada cliente. Além disso, o processo de criação é tão artesanal que leva anos. Imagina o custo disso tudo, literalmente, para uma unidade ficar pronta. Não é só comprar, é esperar, como se fosse um filho chegando ao mundo. Esse é aquele tipo de carro que a gente imagina chegando numa festa na costa italiana com alguém descendo dele como se fosse um desfile de gala. Um luxo só. Rolls-Royce La Rose Noire Drop Tail.
Além da exclusividade quase surreal, o La Rose Noire Droptail impressiona quando a gente olha para o lado técnico, porque não é só luxo, é engenharia de altíssimo nível. Ele usa um motor V12 biturbo de 6,75 litros, um clássico da Rolls-Royce, mas retrabalhado para entregar torque instantâneo, suavidade absoluta e uma resposta que não assusta, mas impressiona. É aquele tipo de potência que você não sente te empurrando, você só percebe que está rápido demais quando olha o velocímetro. A arquitetura do carro foi criada do zero, com uma plataforma própria, moldada à mão em uma combinação de aço, alumínio e compostos de carbono. Isso garante uma rigidez estrutural gigantesca, essencial para um conversível, sem sacrificar o conforto característico da marca. E mesmo sendo extremamente sólido, o carro conseguiu manter um equilíbrio perfeito entre peso e estabilidade, algo bem difícil em modelos desse porte. A aerodinâmica é quase camuflada, nada de asas chamativas ou entradas de ar exageradas. Aqui tudo é sutil. Linhas curvas, superfícies limpas e pequenos elementos escondidos guiam o vento com precisão. O resultado é um carro silencioso, estável e que corta o ar como se fosse feito para flutuar. O sistema de suspensão é outro espetáculo. Completamente adaptativo, ele usa sensores para ler as irregularidades da pista e ajustar cada roda em milissegundos. O objetivo da Rolls-Royce é sempre o mesmo, não fazer você sentir o asfalto, e sim parecer que está flutuando sobre ele. E sim, mesmo com o motor V12 rugindo discretamente lá na frente, o carro é tão silencioso por dentro que você quase esquece que está dirigindo uma máquina de mais de 30 milhões. No interior, além da madeira montada artesanalmente em centenas de peças, existe um detalhe simplesmente único. Um relógio Audemars Piguet especialmente criado para o carro, que pode ser removido e usado no pulso. É como se o painel tivesse seu próprio coração portátil. Todos os comandos do carro também foram projetados à mão, com botões metálicos usinados individualmente, nada de peças genéricas ou compartilhadas com outros modelos. O ar-condicionado, por exemplo, possui um sistema de fluxo contínuo que distribui o ar de maneira uniforme, sem jatos fortes, sem ruído, como se um ambiente interno mantivesse a temperatura ideal de forma natural. E o sistema de som foi calibrado não apenas para o carro, mas para a madeira específica usada nessa unidade, porque cada tipo de madeira vibra diferente. Isso é tão minucioso que parece até exagero, mas quando você paga mais de 30 milhões, exagero vira requisito. No fim das contas, o La Rose Noire Droptail não é simplesmente um carro caro. Ele é a união de arte, engenharia, tradição e personalização extrema. Uma espécie de obra viva que leva a assinatura do dono e dos artesãos que o criaram. Um carro para ser visto, admirado, guardado e, se tiver coragem, dirigido. E aí, qual desses você escolheria se o dinheiro não fosse problema? Fala sério, esse é aquele tipo de lista que faz a gente repensar a definição de caro. Mas, ao mesmo tempo, é incrível ver até onde a engenharia, o design e a criatividade podem chegar quando não existe limite de orçamento. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar qual desses carros você gostaria de ver de perto. E claro, tem muito mais conteúdo como esse vindo por aí. Te vejo no próximo vídeo.